Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui mais uma vez compartilhar uma parábola com vocês. Hoje a parábola que a gente vai falar é sobre a parábola dos talentos. Ela fica em Mateus 25:14. Eu tô lendo na versão King James atualizada. Lembrando sobre as parábolas que não é para entendimento de todos. Jesus mesmo já disse que muitos iam ler, muitos iam escutar e não iam entender, né? Porque tem um recado por trás dessas parábolas, dessas histórias. Não é uma interpretação de texto. Não adianta usar o racional para entender. E você, sendo filho e ainda não entendeu muitas parábolas, muitas passagens bíblicas, peça um entendimento para o Senhor que Ele dará. Você sendo filho, você vai entender uma hora. É preciso estar atento, é preciso se dedicar e realmente desligar de tudo e prestar atenção no que a palavra diz, né? Na revelação mesmo que vem pelo Espírito Santo, que nos revela, tá? Então vamos lá. Vou ler aqui com vocês. Mateus 25:14. Digo também que o reino será como um senhor, que ao sair de viagem, convocou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade. Então aqui já responde, né? Porque às vezes a gente pensa assim, mas Deus é injusto, deu para um 5, o outro deu 2, o outro deu 1. Deus é injusto, né? Que aqui, na verdade, esse senhor que foi viajar e deixou os talentos com seus servos, aqui representa Jesus. Então, Jesus é injusto? Não, aqui está falando conforme a sua capacidade pessoal. E o que é a nossa capacidade? É o quanto a gente se dedicou a algo, né? Alguma habilidade que a gente tem, se a gente se dedicou para tê-la, se a gente se dedicou para aprimorá-la, se a gente se dedicou para ter novas habilidades, o quanto a gente renunciou, né? Muitas vezes para a gente ter, por exemplo, vou dar um exemplo da sabedoria. Para a gente ter sabedoria, a gente precisa buscar conhecimento, isso demanda tempo, energia. A gente tem que pôr em prática. A gente muitas vezes deixa de fazer, se divertir, fazer muitas coisas que gostaríamos de fazer ou descansar para buscar essa sabedoria, né? Ou você vai se aprimorar, por exemplo, na sua profissão. Você precisa se dedicar, ou colocando em prática, ou estudando, ou os dois, né? Que é o ideal, estudar e colocar em prática. Então precisa de dedicação. E isso também requer renúncias, né? Porque o tempo que você poderia estar descansando ou se divertindo, você está ali, se dedicando a isso. Então é conforme a sua capacidade pessoal. Em seguida, ele partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, investiu-os e ganhou mais 5. Então aqui já se vê que o de 5, ele é muito proativo, né? Tanto que ele já tem 5 talentos, ele tem aí uma capacidade grande, porque é uma pessoa já ativa, o senhor saiu de viagem, ele já foi imediatamente multiplicar, então já está na frente. Da mesma forma, o que recebera 2 talentos ganhou outros 2. Entretanto, o que tinha recebido 1 talento afastou-se, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro que seu senhor havia confiado aos seus cuidados. Após um longo tempo, retornou o senhor daqueles servos e foi acertar contas com eles. Então o servo que recebera 5 talentos se aproximou do seu senhor e lhe entregou mais 5 talentos, informando: o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui mais 5 talentos que ganhei. Respondeu-lhe o senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Assim também aproximou-se o que recebera 2 talentos e relatou: Senhor, 2 talentos me confiaste, trago-lhe mais 2 talentos que ganhei. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e muito confiarei em tuas mãos para administrar. Entra e participa da alegria do teu senhor. Chegando finalmente o que tinha recebido apenas 1 talento, explicou: Senhor, eu te conheço, sei que és um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Por isso
tive receio e escondi no chão o seu talento. Aqui está, toma de volta o que te pertence. Então, aqui só uma observação. Você viu que o Senhor falou a mesma coisa, tanto para o de 5 quanto para o de 2, né? Não importa o quanto de capacidade você tem, o que importa é que você multiplique, né? Isso que deixa o Senhor alegre, Ele nos dá esse talento e a gente multiplicar, até porque conforme a gente vai multiplicando, a gente vai aumentando a nossa capacidade. Então, de 2 vai virar 5 automaticamente, né? Não tem como não ter essa exponencialidade. Aí, só observando também o que de um, que recebeu um talento, falou. Te conheço, sei que és um homem severo. Então, quer dizer, já se trata de uma pessoa que não conhece o Senhor, porque se conhecesse, ia saber que ele não é severo, né? E aí, por isso, tive receio. É importante a gente se atentar a todos os versículos, a todas as palavras, né, da Bíblia, porque muitas delas a gente passa batido e não percebe que tem ali algo importante. Então, aqui, ó, por isso tive receio e escondi no chão o teu talento. Então, já se vê que é uma pessoa que tem medo. Então, o medo é o oposto do amor. Muitas, mas muitas pessoas paralisam por causa do medo. Um exemplo desse é realmente a gente compartilhar e multiplicar o nosso talento. E aqui eu tô falando do talento de entender a palavra, de semear a palavra, porque tem muita gente sedenta pela palavra de Deus, tem muita gente precisando dessa libertação, precisando desse conforto que a palavra nos traz. E a gente guarda, a semente não é pra gente comer, nenhuma semente é pra gente comer, é pra gente replantar. E então, aqui falando desse talento, né? Porque o talento pode ser interpretado e pode representar muitas coisas. Mas no caso aqui vamos falar da palavra, do evangelho. Então, muitas vezes a gente tem essa palavra e a gente com medo, muitas vezes com medo do que os outros vão pensar, a gente não planta. Então, quem confia realmente no Senhor, né, quem ama e se sente verdadeiramente amado pelo Senhor, não se importa com o que os outros vão falar. A gente quer o quê? Fazer o que o Senhor nos orienta, que é levar a palavra para quem precisa de conforto. Então, aqui vamos continuar no 26. Sentenciou-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? Então, por isso, ao menos devias ter investido meu talento com os banqueiros, para que quando retornasse eu recebesse de volta mais os juros. Sendo assim, tirarei dele o talento que lhe confiei e dai-o ao servo que agora está com 10 talentos. Pois quem tem, mais lhe será confiado e possuirá em abundância, mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lançai-o para fora às trevas. Ali haverá muito pranto e ranger de dentes. O juízo final. Então, aqui só fazendo uma observação, ele falando aqui dos banqueiros. Muitas vezes nós, filhos, né, acabamos não multiplicando esses talentos. Isso falando do evangelho. Mas vamos falar também dos talentos usando o exemplo como o dinheiro. Muita gente, né, muitos ricos que não são filhos, né, eles multiplicam talentos. Muitos empresários, né, estão aí contribuindo para o mundo, querendo ou não, estão ajudando, eles estão empregando pessoas, né, e com isso está ajudando a levar o sustento para muitas famílias. E muitas vezes os filhos, né, os cristãos não fazem isso. Então que a gente possa sempre multiplicar o que a gente tem, o conhecimento, o dinheiro, a palavra, que a gente possa multiplicar tudo. E é para isso que a gente está aqui. Não tem sentido a gente guardar só pra gente, né? Nosso conhecimento, a palavra de Deus e o dinheiro. O dinheiro não é para guardar, por exemplo. Né? Não tô falando que não tem que guardar nada, mas assim, o ideal é que ele seja multiplicado. Por quê? Vai falar que o dinheiro não é importante? Lógico que é.
Tem muita família que tá passando fome. Isso é uma coisa louvável? Não, é muito ruim, né, um pai de família, uma mãe de família não ter condições para alimentar bem seus filhos, para comprar vestimentas, para ter um conforto, um saneamento básico, né? Então é importante sim. Por isso, se esse dinheiro é multiplicado, é sempre uma bênção. Dinheiro que na mão de quem sabe multiplicar e abençoar outras pessoas é maravilhoso. Mas falando, voltando a falar da palavra, que a gente não guarde esse talento pra gente, que a gente multiplique nossos talentos e conhecimento também, que é muito bom em várias áreas, mas o principal aqui é a gente espalhar a palavra do Senhor. Um abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado. Dá um like, compartilha se você acha que vai ajudar alguém com esse vídeo. Um abraço.